A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBens Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Irmãos, há 2 dias atrás, eu iniciei a leitura da circular da RGE 2024, Reunião Geral de Ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil. Foi publicado no dia 31 de março de 2024. Lembrando que essa circular está disponível no portal da congregação, no site. Como nem todos têm facilidade na leitura, eu resolvi fazer esse vídeo para quem quiser acompanhar essas cartas na hora que quiser, né? Porque às vezes, no momento que é lido na congregação, nem todos prestam atenção na leitura, né? Ou não entende. E agora aqui ouvindo, você pode voltar o vídeo e acompanhar aqui o vídeo eu lendo essas cartas, tá certo? Vamos lá então. A carta que eu vou ler agora é de número 183, circular número 183. Fruto do Espírito e boas obras. A carta inicia assim: caros irmãos, a paz de Deus. Amém. O presente conselho traz à memória o dever que temos de produzir frutos para a honra e glória a Deus. O fruto do Espírito leva à santificação, e por ela são realizadas as boas obras que agradam a Deus. Antes do Senhor Jesus se fazer conhecido do povo, João Batista já pregava no deserto anunciando o batismo do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. E após o batismo dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. Os que eram batizados no batismo de João Batista não conheciam a ação do Espírito Santo. Atos 19, versículo 4. Pois ainda não havia sido enviado o que só ocorreu depois que o Senhor Jesus voltou para o céu. Assim entendemos que o fruto do Espírito na vida daqueles que eram batizados por João só se manifestou após receberem o Espírito Santo enviado. Na primeira dispensação, no dia de Pentecostes. Quando em Jerusalém ouviram falar que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, que oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda sido manifesto, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Paulo escreveu aos Romanos: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, versículo 20 ao 22. Paulo, em sua epístola, escreveu aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Gálatas 5, versículo 16. Pois o fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E isso ocorre quando ela crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador, tornando-se uma nova criatura. Os sinais dessa nova vida aparecem pelo fruto que produz, cujas virtudes são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. Assim, o fruto do Espírito nos leva à santificação.
Boas obras que agradam a Deus. As boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, mas a salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus. O homem, por sua natureza e consciência, sabe quais são as boas obras e más obras, pela origem de Adão, cujo pecado o fez conhecer o bem e o mal. Assim, o ser humano já nasce destituído da glória de Deus, sob a condenação do pecado. Por isso, Paulo escreveu aos Romanos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. E ainda, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, versículo 10 a 12. Então, as boas obras que o pecador pode fazer são oriundas na sua consciência, pois sabe naturalmente fazer o bem e o mal. Vejamos o que Jesus disse. Isso é importante. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhos pedirem. Mateus 7, versículo 11. Essas boas obras não têm poder para a salvação. Não é necessário alcançar a fé, a graça do Senhor Jesus para praticar essas boas obras, visto que tanto essas boas obras quanto as más obras são de sentimentos humanos. Um homem mau, por exemplo, é capaz de fazer boas obras para seus filhos, assim como também é possível realizar uma obra filantrópica, mas com a motivação diferente do propósito por Deus, como para a própria vanglória ou reconhecimento da sociedade, como diz a Escritura. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Está acabando já, irmãos. Mas as boas obras nos quais devemos andar, segundo a palavra, são aquelas que provêm da graça transformadora, que se alcança pela fé, pois pela fé se pode agradar a Deus, assim como escreveu Paulo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, versículo 7 ao 10. Assim, essas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são o efeito dela. Por isso não praticamos as boas obras para a salvação, mas praticamos porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Tiago escreveu que a fé sem obras é morta em si mesmo. Tiago 2, versículo 17. Assim, as verdadeiras boas obras não são aquelas que estão carregadas de boas intenções humanas, mas são aquelas que estão vestidas da justiça de Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não se deve praticar boas obras de misericórdia esperando o louvor dos homens. Por isso, é hipocrisia diante de Deus. Mateus 6, versículo 2. Ninguém se engane pensando que a prática de boas obras sociais e demais bondade que se possa fazer seja a razão da salvação. Porém, as boas obras produzidas por meio da fé, oriundas da santificação, são resultado do fruto do Espírito, e isso testifica nossa proximidade com Deus. A salvação é pela graça do Filho de Deus, independentemente de quaisquer méritos que o homem possa ter. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciães mais antigos. Muito boa essa carta, irmãos. Gostei também. A próxima carta que eu vou ler, finalizou essa carta aqui. É a carta de número 184, a importância da oração a Deus. Então, se você quiser acompanhar ela,
você vai ver no próximo vídeo. Deus abençoe a todos e vou ficando por aqui. A paz de Deus.